A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas primeiramente eu quero pedir ao Deus de Israel perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar, clamar, pedir a Deus, pedir um milagre ao Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e clamar em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Deus forte, Todo-Poderoso, como diz em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus Cristo, ele disse: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, nós vemos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, de ensinar os seus ensinamentos. Quando Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, ele diz o que para eles? Vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. Quando Jesus também dá uma ordem aos seus discípulos, aonde ele dá uma ordem para eles irem de 2 em 2, o que Jesus diz para eles? Em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E diz ainda: não levem nada, mas a fé naquilo que eu estou falando, diz o Senhor Jesus Cristo. Se creres, verás a glória de Deus. Amados, hoje infelizmente nós vemos em muitas denominações religiosas, cada uma ensinando os seus ensinamentos, as suas estratégias, os seus pensamentos. E assim nós vemos em várias denominações. Hoje muito poucas ensinam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos vários tipos de ensinamentos que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. A idolatria, o ocultismo, a superstição mística através de amuletos e várias estratégias que nasceram no ocultismo. E assim nós vemos muitas denominações ensinando todas estas coisas e ainda querendo dizer que são do Senhor Jesus Cristo. Falam em Deus, falam em Jesus, leem a Bíblia, citam versículos bíblicos, mas se olharmos para os seus ensinamentos, ali nós vamos ver a idolatria, ali nós vamos ver os falsos ensinamentos, ali nós vamos ver várias práticas do ocultismo, como sessões, descarregos, fogueiras, círculo, correntes, várias práticas das trevas, nós vamos ver em várias denominações religiosas. Sendo que a Bíblia é clara em dizer que só existe um Senhor e Mestre, um só caminho, verdade e vida, um só mediador entre Deus e os homens, um só Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12.
A Bíblia diz todas estas coisas, e muitos até concordam, citam e dizem: Jesus é meu único e suficiente Salvador. Existem denominações que o lema dela é esse: Jesus é meu único e suficiente Salvador. Mas estas mesmas denominações religiosas também ensinam que se você não pagar isto, você é um ladrão. Se você usar tais roupas, você é um mundano. Se você comer tais alimentos, você é um impuro. E se você não vestir tais roupas, ou vestir tais roupas que não estejam enquadradas no nosso sistema, você é um mundano, devasso, imoral. E assim nós vemos, amados, os mesmos que citam que Jesus é o único e suficiente Salvador, precisam de leis da antiga aliança para complementarem a sua doutrina religiosa. Outros dizem ser a primeira igreja de Jesus, mas estão ali alicerciados na idolatria, na adoração de ídolos, imagens e esculturas, no paganismo e vários ensinamentos de heresias. E assim nós vemos as que se dizem a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, com várias práticas de heresias, de falsos ensinamentos. Assim nós vemos hoje a igreja. E quando você fala estas coisas, este pastor aí é um desigrejado, ele é um rebelde, ele não aceita ser liderado, por isso que ele está falando mal das religiões. Porque hoje é assim, amados. Infelizmente para muitos, quando você fala a verdade, quando você fala sobre situações de erros, você é chamado de um rebelde. Isto é um rebelde que não quer ser liderado. Nenhum pastor serve para ele, nenhuma igreja serve para ele. Agora ele fica falando mal das religiões. Amado, cada um segue o que quiser. Se a pessoa quer seguir a idolatria, o problema é dela. Se a pessoa quer seguir o ocultismo, o problema é dela. Se a pessoa quer seguir a superstição, o problema é dela. Mas não coloquem Jesus Cristo de Nazaré no meio destas coisas. Não coloquem Jesus Cristo no meio destas heresias, desses falsos ensinamentos. Tenha dignidade de seguir o que quiser, mas não colocar Jesus no meio da idolatria, não colocar Jesus no meio da superstição mística através de amuletos, não colocar Jesus no meio do ocultismo de entidades. Porque a Bíblia diz o que tem a ver a luz com as trevas, o que tem a ver o bem com o mal. A Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo veio a este mundo para dissipar, para destruir as trevas, e não para se unir com elas. E hoje muitas religiões querem unir Jesus com a idolatria, querem unir Jesus com a superstição mística através de amuletos, querem unir Jesus Cristo com entidades, porque todos falam ser de Jesus, a grande maioria. Tem aqueles que têm a dignidade de dizer que são de Satanás, que são do diabo, mas a grande parte que está envolvido no mundo ocultista quer dizer que é do Senhor Jesus Cristo. Amados, Jesus Cristo, ele diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz, o seu ensinamento.
Qual ensinamento você está recebendo na sua denominação religiosa? É os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Ou são ensinamentos idólatras, supersticiosos, místicos? Quem vai te salvar? É a sua placa religiosa? É a sua denominação religiosa? É o seu líder religioso? Ou é o Senhor Jesus Cristo, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12? Quem é o Todo-Poderoso? É o líder religioso que você segue? Ou é o Senhor Jesus Cristo, como diz em Mateus 28, 18? Quem é a verdade para você? É a sua religião? É a sua placa religiosa? Ou é Jesus Cristo, como diz em João, capítulo 14, versículo 6? Quem é o caminho, verdade e vida para você? Para nós. Amados, a necessidade de orar, clamar, é algo real, verdadeiro, preciso. Todos os dias na nossa vida precisamos orar, clamar e pedir a Deus a proteção, os livramentos, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus. O triste em ver hoje que quando uma pessoa ela prega contra a mentira, ela prega contra as heresias, ela é chamada de desigrejada, endemoniada, rebelde, desviada. Não é assim hoje. É preciso falar a verdade, não tampar a verdade, não esconder a verdade. Hoje nós vemos a grande maioria das denominações religiosas seguindo a sua liderança nos ensinamentos desse líder, não nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, onde nós vemos o amor, o perdão, a misericórdia, o fazer o bem, o orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, perdoar, ter misericórdia. Hoje nós vemos várias denominações religiosas. Se você não frequentar ela, você é um desviado, é um mundano. Muitos dizem, só aqui é a igreja verdadeira de Jesus. E se olharmos para os seus ensinamentos, para as suas doutrinas, regras internas, nós vamos ver várias heresias, várias obrigações, observâncias. Muitos dizem que Jesus é um Deus forte e todo-poderoso, mas precisam ir lá na antiga aliança e trazer leis para dentro das suas denominações, e se não obedecer estas leis, você não vai ser salvo. Doutrina. E muitos aí enchem a boca e dizem, a minha igreja tem doutrina. E quando nós olharmos estas doutrinas, são observâncias da antiga aliança na grande maioria. E no livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga, e se não fosse assim, não se precisaria fazer uma nova aliança, amados. Muitas nações estão indo lá na antiga aliança e trazendo cerimônias, rituais para suas denominações religiosas, para ali operar milagres através destes rituais, através destas cerimônias. Jesus não é suficiente para a sua denominação religiosa. Os ensinamentos de Jesus não é suficiente para a sua vida. A nova aliança de Jesus Cristo na cruz do Calvário, glória a Deus, aleluia, superior à antiga. Mas não, eu preciso ir lá na antiga e trazer cerimônias, rituais,
leis, porque a igreja precisa de lei, sendo que Jesus é a graça. Tiago, ele diz algo interessante, o apóstolo Tiago: vocês que querem ser salvos pela lei, vocês não podem descumprir um tio da lei. Se descumprir um tio da lei, descumpriu toda a lei. Isto é Bíblia, amados. Uma denominação religiosa que obriga os seus membros ou os seus adeptos religiosos a seguirem a lei, precisam cumprir toda a lei. E várias práticas hoje são leis da antiga aliança que são obrigatórias em muitas denominações religiosas. Obrigam e colocam na mente destas pessoas que se elas não cumprirem não serão salvas. Rejeitam Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Muitos rejeitam Mateus 28, 18, porque chamam Jesus de um Deus insuficiente, medíocre, menor. E eu já falei que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que Deus menor é o diabo. Muitas denominações religiosas tratam Jesus como o diabo nos dias de hoje, como fazia os fariseus, que chamaram Jesus de Beelzebu. Beelzebu quer dizer chefe dos demônios. Muitos tratam Jesus nos dias de hoje, infelizmente, desta mesma forma. São enganados, manipulados, ludibriados, escravizados mentalmente. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Você ainda foi? Você foi ou não foi liberto da escravidão religiosa, do peso religioso, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo? Vocês colocam fardos tão pesados nas costas dos outros que nem vocês conseguem carregar. Existem muitas nações religiosas que colocam um fardo tão pesado de leis, de regras, que eles mesmos não obedecem. Fariseus hipócritas, vários escândalos. Vários escândalos. Pregam a humildade de Jesus, mas vivem a soberba, a ostentação, a vaidade. Pregam Jesus, o Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, mas pegam o dinheiro do povo, a lã das ovelhas, para ter mansões, ostentações, luxo. Assim nós vemos vários pregadores, cantores, ostentando o seu luxo, a sua vaidade, a sua soberba, a sua ostentação, dando testemunhos de ostentação e vaidade. Eu tenho uma casa de tantos mil metros quadrados, tantos carros na garagem, 10 casas, jatinho, mansões, iates, tantos milhões, enquanto muitos ficam contando as moedas para comprar o pão. Aí eles dizem: a sua fé não alcançou, você deve ter algum pecado escondido. Sabe essa doença que você nunca é curado? É porque você é um pecador, tem pecado escondido. Se defendem.
colocam a culpa nos humildes, nos pobres, que eles não têm fé, a sua fé não alcançou. Você não foi curado porque você tem um pecado escondido, porque você não tem fé. Assim nós vemos nos dias de hoje. Pregam o Jesus humilde, o Jesus que nasceu na manjedoura, mas quando muitos saem do culto, pegam o seu carro importado, vão para a sua mansão, pegam o dinheiro do povo, muitos viram políticos, pegam o dinheiro do povo, gastam mais de 100 mil para arrumar os seus dentes. Cadê a humildade? Pregam Jesus, mas vivem para si. Pregam o que não vivem. Jesus nos deu o exemplo de humildade. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Somos tão pecadores, somos tão falhos, todos nós. Não estou aqui para acusar, para simplesmente mostrar situações do quanto nós precisamos melhorar, de quanto nós precisamos se converter todos os dias da nossa vida. Enquanto muitos pegam carona, vão de a pé por quilômetros para ver uma pregação, para ver um cantor, alguns ganhando 100, 200 mil, ganhando 10, 20 mil para pregar 1 hora, 1h30. Nós vemos de tudo, e o povo aceita tudo, não busca nas Escrituras, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo: errais e não examinais as Escrituras, pois elas testificam, falam de mim. Errais em não ler a Bíblia, e não ler os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as obras do diabo, toda a contrariedade do inferno, toda a opressão satânica. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha nos dar força, ânimo e coragem. Que Deus venha quebrar todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todas as nossas famílias. Que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu peço a bênção de Deus, o milagre de Deus, a proteção de Deus. Que Deus venha curar e salvar e libertar vidas. Eu oro pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz em Jerusalém. Eu oro pelas famílias, eu oro pelo Brasil, pelas nações, eu oro pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo, para que haja paz e para que venhamos retornar, voltar para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Continue orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, orar em nome do Senhor Jesus Cristo e entender que só existe um caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem poder para perdoar os pecados. Que Jesus perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas misérias. Que Deus venha nos transformar por dentro e por fora.
nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a proteção de Deus sobre a nossa casa, a nossa família, livramentos de Deus, bênção de Deus, prosperidade de Deus, cura de Deus, transformar de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental. Pai, restaura as famílias, livra-nos, Pai, de todo mal. Cobre-nos, Pai, debaixo da tua proteção, dos teus livramentos, e queima e destrua, Senhor Deus, todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,